Olá, eu sou o professor Bispoeta, o seu professor de língua portuguesa. Sombrios são os rios de Bispoeta. Sombrios são os rios, sem vida, cobertos de lixo. Não há uma loca ou nicho. Nós humanos somos frios, desprezamos a natureza, esquecidos de que ela nos dá água, alimento e o maná, quando mantida a sua pureza. A reação é imediata. Sofrem os rios e o mar, cai a pesca rudimentar. Não há uma voz sensata a responder uma questão. Quando o fim da devassa? Quando amaremos nossas matas? Até quando a destruição? Não temos planeta B. A solução é preservar o rio, a floresta e o mar antes da terra perecer. Cada um é responsável pelo lixo produzido. Papelão, plástico ou vidro precisa ser reciclado. E para você que acompanhou até aqui essa recitação, faça um convite. Pense sobre esse assunto. Já fiz outros poemas com esse mesmo tema, mas é um tema recorrente, é um tema necessário, é um tema que precisa ser abordado novamente. Bem, o convite é para que você acompanhe até o fim essa teleaula, coloque suas observações, coloque o seu parecer, faça sua pergunta, eu terei maior prazer de responder a todas as perguntas. E não se esqueça de tocar no sininho, compartilhar o vídeo e também se inscrever no canal. Isso é muito importante para mantermos o nosso canal em funcionamento, tudo bem? Bem, hoje a nossa teleaula continua, formação de palavras do ponto de vista constitucional, é a 22ª parte. As outras teleaulas estão todas lá na playlist. Outros processos de formação de palavras. Nós estamos vendo que um dos processos de formação de palavras é a abreviação. Nós vimos algumas ontem e hoje vamos prosseguir. Fotografia e foto são sinônimos, porque designam a mesma coisa, embora a sinonímia não seja absoluta. Foto, além de ser emprego mais corrente, ainda serve para títulos de casos do gênero, o que não se dá com o termo fotografia. Pode-se incluir, aliás, sobre essa questão, alguns gramáticos, alguns professores, alguns especialistas em língua, dizem que não existe nenhum sinônimo absoluto, não existe um sinônimo que seja perfeito. O sinônimo perfeito seria foto de foto, mas aí não é sinônimo, é a mesma palavra. Então, não existe sinônimo perfeito, tudo bem? Pode-se incluir como especial da abreviação o processo de se criarem palavras com vitalidade no léxico mediante a leitura, isoladas ou não, das letras que compõem siglas, como por exemplo, ONU, que é a Organização das Nações Unidas, muito bem, PUC, Pontifícia Universidade Católica, muito bem, UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, USP, Universidade de São Paulo, PT, Partido dos Trabalhadores. Destas abreviaturas se derivam mediante sufixos puciano, uergiano, uspiano, petista e etc. E observem que depois que nós abreviamos as palavras, elas não precisam mais do ponto. Elas perdem o ponto. Então, ONU não precisa ter aquele O ponto, N ponto, U ponto, sem a necessidade da pontuação, tudo bem? Isso vale para outras siglas também até maiores do que essa. A reduplicação, também chamada duplicação silábica, consiste na repetição de vogal ou consoante acompanhada quase sempre de alternância vocálica para formar uma palavra imitativa. Agora, pausa para a água. Professor Bispoeta se encontra em todas as redes sociais. Se quiser encontrá-lo, é só ir lá no Google, dá uma googada lá e escreve Bispoeta, tudo junto, Bispoeta. Aí vocês encontrarão todas as redes que ele faz parte. E a principal é o YouTube, onde estão todas as
teleaulas gravadas. Certo, professor? Muito bem, Elide. Eu estou trazendo esses meus dois companheiros inseparáveis para mostrar para vocês... Puxa um pouquinho para cá, professor, que eles estão tortos. Não, assim? Isso tá aí. Bom. Pronto, assim ficou melhor? Ficou melhor, obrigado. Tá bom. Então, como eu dizia, eu estou trazendo esses dois companheiros inseparáveis para mostrar para vocês que é possível unir a gramática normativa com a gramática descritiva. Esse é o melhor caminho que nós temos para conduzir as nossas aulas, porque unindo essas duas visões sobre a língua portuguesa, nós vamos chegar à conclusão de que é possível, sim, linguistas e gramáticos se unirem para que nós possamos compreender melhor a nossa língua. Tudo bem? É a gramática descritiva do Perini e a gramática do nosso querido acadêmico Evanildo Bechara. Estão os dois aqui. Muito bem. Bem, prosseguindo então com a nossa teleaula, vamos agora, nós falávamos aqui, para formar uma palavra imitativa. Lembram-se? Por exemplo, tic-tac, que é o tic-tac do relógio, reco-reco, instrumento, ping-pong, que provavelmente representa o chinês ping-pong, através do inglês ping-pong, segundo Sapir. Este é o processo geralmente usado para formar as onomatopeias. Lembram o que é onomatopeia? É quando nós pegamos uma palavra para reproduzir o som dos animais, ou alguma palavra que tenha uma relação com o som dos animais, com o som dos objetos, etc. Tudo bem? A conversão consiste no emprego de uma palavra fora de sua classe normal. Terrível palavra é um não. Não consegui descobrir o porquê da questão. São dois exemplos para poder ilustrar melhor aqui. Ele é o Benjamin da família. Entre os casos de conversão, podemos incluir a passagem por hipertaxe, um grupo de vocábulos, geralmente o final, a palavra isolada. Ele tem certas fobias. Fobia é a parte de um grupo de palavras que designam a aversão a uma coisa. Por exemplo, fotofobia, que é uma pessoa que tem sensibilidade ou tem medo à luz. Xenofobia, que é a fobia, é a aversão de tudo que vem de fora. A pessoa que é xenófoba é uma pessoa que tem aversão a tudo que vem de fora, tudo que vem de outro país, de outra localidade. Hidrofobia é a pessoa que tem fobia à água. E assim por diante. Estamos no século dos ismos e das logias. Observação muito importante. Os casos de conversão recebiam o nome de derivação imprópria. Como a conversão não repercute na estrutura do significante de base, muitos estudiosos, com razão, não a incluem como processo especial de formação de palavras, como demonstra a hipertaxe. Lá em cima eu li como hipertaxe, e aqui eu li como hipertaxe. Talvez alguns gramáticos, alguns especialistas prefiram como hipertaxe. É o que acontece, por exemplo, com sintaxe. Alguns pronunciam como sintaxe. Eu, no meu curso de letras, aprendi a pronunciar como sintaxe. Eu sigo essa norma, mas algumas pessoas podem pronunciar sintaxe. É tudo uma questão de escolha. Muito bem. Por isso que nós trazemos aqui a gramática descritiva do Perini, do Perini mesmo, e a gramática normativa do Bechara, para mostrar que é tudo uma questão de escolha. De fato, nós podemos escolher entre uma visão e outra visão. E nós vamos sempre ficar com aquela que for mais adequada de acordo com a ocasião. Por exemplo, se nós vamos prestar um concurso público, vai ficar bem claro lá no concurso que aquele concurso deve seguir
as normas da gramática padrão, da gramática normativa. Nesse caso, nós não podemos levar em consideração a gramática descritiva, certo? Agora, se for numa outra ocasião que deixa livre essa escolha, beleza, aí nós podemos sim fazer a nossa escolha. Tudo bem? Bem, chegamos ao final de nossa teleaula. Agradecido por vocês terem acompanhado até aqui. Sejam muito felizes e fiquem com Deus.